Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é a vinha de Noé. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar nossa jornada pelo 9º capítulo desse livro. Gênesis capítulo 9 versículos 18 e 19. E os filhos de Noé, que da Arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Perceba que é dito que Cão foi pai de Canaã, que é a terra que Deus prometeu a Israel. Mas não foi de Cão que descendeu o povo de Israel. Israel descendeu da linhagem de Sem. Depois de anos de escravidão no Egito, o Senhor Deus conduziu o povo de Israel até Canaã para que eles expulsassem parte dos descendentes de Cão que estavam morando em Canaã, e então ocupassem. O Senhor Deus explica que o motivo disso não era a bondade dos israelitas, mas sim a maldade dos habitantes de Canaã. No capítulo 10 de Gênesis, podemos ver que de Jafé vieram os povos que habitaram nas ilhas dos gentios. Assim, podemos enxergar que, de Sem veio o povo de Israel, de Jafé vieram os gentios, e de Cão vieram os povos inimigos de Israel. Versículos 20 e 21. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Beber vinho sem se embriagar não é considerado um pecado na Bíblia. O que a Bíblia condena é a embriaguez. Os vinhos do Antigo Testamento tinham baixo teor alcoólico, e portanto não embriagavam tão rapidamente como muitos dos vinhos da atualidade. Mas o fato é que aqui é dito que Noé se embriagou, e seu erro trouxe uma consequência imediata: ele se despiu. É importante perceber a relação entre a embriaguez e a nudez, pois geralmente a embriaguez não é acompanhada da nudez física, mas sim da nudez de pensamentos e intenções. Muitas pessoas, quando ficam bêbadas, deixam descobertos os seus pensamentos e as suas intenções. A nudez da bebida também aponta para o estado de fragilidade que ocorre na embriaguez, uma vez que a consciência e a coordenação motora de uma pessoa bêbada podem ficar comprometidas. Versículos 22 e 23. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. A forma como Sem e Jafé lidaram com a nudez do pai, mostra a importância que se devia ter para com a nudez alheia. Cão, por outro lado, em vez de tentar esconder a nudez do pai, acabou expondo-a. Os esforços que os irmãos mais velhos fizeram para evitar olhar para a nudez de Noé, nos lembram do esforço que devemos fazer para não vermos as nudezes alheias. Hoje, com a internet e as redes sociais, as pessoas estão expondo cada vez mais seus corpos, mas assim como fizeram Sem e Jafé, nós devemos nos esforçar ao máximo para desviar os nossos olhos dessas coisas. A diferença de tratamentos dos filhos também nos lembram de como as Escrituras são enfáticas na hora de dizer que devemos honrar os nossos pais, mesmo que por vezes eles não sejam como gostaríamos que fossem. Agora vamos tentar entender o significado teológico de tudo isto. O significado do nome Noé é descanso. No nascimento de Noé foi profetizado que ele traria descanso à terra. Noé aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio trazer descanso eterno para os que nele crerem. A vinha representa Israel. Noé plantou e cuidou da vinha, até que chegou o momento em que ela deu seu fruto. Ele bebeu do vinho dela, ficou exposto,
inconsciente dormiu. Analogamente, o Senhor Deus plantou Israel no coração da terra, regou com suas bênçãos e entregou a sua lei. E então chegou o momento em que Israel, a sua vinha, deu seu fruto. Esse momento representa a chegada do Messias, o Filho de Deus. Noé bebendo vinho aponta para a noite que antecedeu a crucificação de Cristo Jesus, na qual ele bebeu vinho com os seus discípulos. A embriaguez, a exposição e a nudez de Noé representam o sofrimento, a exposição e a nudez que Jesus Cristo passou durante a sua crucificação. Os soldados romanos roubaram as roupas de Cristo e disputaram a sorte pela túnica que ele usava. Cristo não estava bêbado e nem inconsciente, mas estava exposto tal como Noé. Ele ficou exposto a torturas e zombarias das pessoas que passavam. Mostrar que esses eventos ocorreram com Noé dentro de sua própria tenda, apontam para o fato de que Cristo seria exposto dentro de sua própria terra, ou seja, dentro de Israel. Depois desse evento, Noé dormiu, e quando acordou puniu o filho que lhe expôs, e abençoou os outros 2 filhos. O sono de Noé representa a morte de Cristo. Jesus ressuscitou dos mortos e voltará para julgar as nações. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 19, versículos 23 e 24. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. O vinho também esteve presente no final da crucificação de Cristo. Versículos 28 ao 30. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Versículos 24 ao 27. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Como eu expliquei no início, da genealogia de Sem vieram os judeus, de Jafé vieram os gentios e de Cão vieram os povos inimigos do povo de Deus que também moravam em Canaã, a terra que foi ocupada pelos judeus. O sentido teológico de despertou Noé aponta para Cristo Jesus ressuscitado dos mortos. Cão representa todas as pessoas que desprezam o sacrifício de Cristo, independente de estarem em Israel ou não. E assim como ocorreu com Cão, as pessoas que desprezarem o sacrifício de Jesus serão condenadas e amaldiçoadas pela eternidade. Sem representa os judeus que creram em Cristo e se converteram. E Jafé nos representa os gentios, para quem a bênção do Senhor Deus foi estendida. Antes a aliança de Deus era só com Israel, mas através de Cristo foi feita uma nova aliança, e a salvação foi alargada atingindo todos os povos do mundo. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo.
Obrigado e fique com Deus.